Olá, bem-vindos ao Falando de Música, eu sou Leandro Oliveira, esse é mais um vídeo do Falando Todo Dia de Música. Hoje vamos falar de uma peça que muita gente conhece, uma peça contemporânea que certamente ocupa as playlists e a discoteca de muitos entre os amantes de música clássica e os não amantes de música clássica, que é uma peça de um grande compositor contemporâneo, o estoniano Arvo Pärt. Ela se chama Für Alina. Como eu disse, muitos de vocês já devem ter ouvido essa obra, uma peça feita em 1976, provavelmente em fevereiro de 76, estreou naquele ano junto com outras peças, outras 5 peças ou 6 peças feitas pelo Arvo Pärt, depois de um período grande de silêncio. Ele havia ficado 5 anos sem produzir nada publicamente e efetivamente é uma das obras que nós poderíamos reconhecer como exemplares dessa fase dita desse estilo, novo estilo que de algum modo ele reinaugura na sua produção, dito estilo Tintinnabuli. Efetivamente trata-se de uma espécie de evocação de uma série de referências às quais ele, Arvo Pärt, estava mergulhado nesse período de recolhimento durante esses anos sem produções públicas. E efetivamente ele traz para esse repertório, para essa sua nova fase do catálogo, que a gente reconhece como uma fase madura do catálogo desse grande compositor, ele traz um pouco de inquietações que são retiradas do universo da música da Idade Média, referências objetivamente matemáticas, uma espécie de nova simplicidade muito recorrente em todas as grandes obras dele produzidas desde então, e objetivamente um certo encantamento por esse tipo de efeito acústico que emula os tintinábulos, que são, vocês sabem, os sinos tocados nas igrejas. E o que emula esse efeito tintinabular, desculpem o termo, mas enfim, é exatamente essa, como eu disse, essa condição acústica de termos notas muito graves, que soam como pedal, que soam como uma base permanente para tons, para sons agudos, como esse, e claro, que envelopam harmônicos e efeitos acústicos muito especiais. Für Alina é uma peça cujo nome, muito objetivamente, faz referência a uma outra grande obra da música clássica, também ela para piano e também ela muito popular, obra da qual nós já falamos aqui no nosso Falando Todo Dia de Música, que é Für Elise, do Beethoven. Evidentemente os termos são muito diferentes, a sensibilidade acústica e de algum modo emocional envolvida é muito distante. E claro, por estarmos ajudando um compositor vivo, podemos de modo muito direto ter os documentos que nos permitem dizer quem é Alina, a diferença da peça de Beethoven, de quem não sabemos exatamente o dedicatário, efetivamente, do qual não sabemos o dedicatário, desculpem, não sabemos quem é Elise, mas Alina era uma figura, a filha de uma família que acaba por se ver forçada a separação ali. Estamos mais uma vez na década de 70, estamos na Estônia, e evidentemente essa separação acaba por fazer com que essa filha acabe por se transferir-se para a Inglaterra, enquanto a mãe dela segue do lado oriental da Cortina de Ferro. E muitos de nós que nos debruçamos sobre a pesquisa da obra imaginam a peça
de algum modo como não tanto uma dedicatória, é a menina que sai daquele momento terrível ali da situação política do leste europeu, mas quase como um consolo para a mãe que fica, a mãe da Alina. De qualquer modo, é uma peça que tem, como eu disse, componentes que remontam, referências são retiradas de todo o universo da Idade Média, todo o universo onde música e matemática por vezes parecem muito ligados. Se a gente ouve logo as primeiras notas de Fiorellina, nós podemos perceber que ela se organiza para além desse baixo, que, como eu disse, serve como um pedal, serve como uma linha permanente durante toda a obra. Nós podemos perceber a convivência de duas vozes, uma que faz a outra como bem diz o Arvo Parts, uma linha muito neutra, objetivamente composta sobre o que nós chamamos de tríade, a tríade de Si menor. E aqui, no que a gente toca com a mão direita, essa melodia ligeiramente mais livre, ou eventualmente pode ser entendida como mais solta. Como eu disse, esses efeitos acústicos do tintinnabule, desse estilo, são produzidos de uma maneira muito engenhosa pelo Perth. O baixo que segue suando por toda a sessão e, claro, essa relação entre as notas que é muito peculiar. A gente tem aqui uma dissonância que resolve aqui e tal. Mas enfim, isso são coisas técnicas, talvez não sejam tão explícitas e tão fáceis de explicar para o público médio, mas o que é realmente bem interessante de entender é como o que eu chamei por procedimentos matemáticos acabam por organizar a frase que compõe Fiorellina. Você pode perceber que ao final de cada nota longa tivemos uma contagem específica de notas. Ao final, quando finalmente surge uma nota longa, nós tivemos antes dela uma ou duas, ou três, ou quatro notas. Não é incrível? 1, 2, 3, 4, 5.
E assim ele vai compondo uma espécie de série, a partir do qual a obra, de uma maneira muito curiosa, começa a retornar. Ele alcança o acúmulo de notas, 8 notas eventualmente, e ele retorna de 8 para 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uma pequena disrupção no final, um pequeno gesto disruptivo no final, que poderíamos encontrar uma série de referências simbólicas que são muito típicas desse novo momento da obra do Part. Vocês vão perceber, ao final da obra, nós temos 3 notas. Ele evoca 3 notas. E é interessante que a peça comece com uma grande nota no grave, o uno, e termine com essas 3 notas, que são claramente vinculadas à ideia da trindade. Pärt, ou Part, Arvo Pärt, com trema, é um compositor muito religioso, cristão, católico mesmo. Na verdade, cristandade ali ortodoxa, mas é um personagem muito que tenta de algum modo explicitar essa sua espiritualidade, que se torna bem proeminente nessa fase madura, de maneira muito sutil e não eventualmente explícita, numa peça como essa, que curiosamente, quando foi gravada na década de 90 por um selo internacional chamado SM, acabou fazendo com que o compositor recebesse muitas cartas do mundo inteiro dizendo que a peça foi tocada no momento, imaginem vocês, do nascimento do filho. Era uma obra que servia de fundo musical, uma espécie de obra meditativa de invocação a uma certa paz. E várias crianças no mundo acabaram por serem chamadas de Alina, imaginem vocês, por conta do impacto emocional mesmo dessa peça. Parte desse impacto emocional, no entanto, não é matemático, é sensível na medida em que a obra ela avança não tanto pelo acúmulo de notas, isso é um procedimento técnico, mas pelas interrupções que são invocativas de um certo silêncio. Essas notas longas, como são tocadas no instrumento que não é o órgão, mas precisa ser um instrumento que tem um ataque definido, mas o som, como ele vai sumindo, essas notas longas elas vão de algum modo sugerindo, convidando ao silêncio. Então é muito evidente que o silêncio, embora jamais esteja do ponto de vista físico presente na peça, a peça vai concatenando, não tem nenhuma pausa escrita, ele de algum modo é o elemento silêncio, pelo menos na medida da ausência de gesto, a ausência de alvoroço sonoro, isso é talvez o grande componente estético da obra, o grande componente dessa segunda fase tintinnabuli do Arvo Pärt, que essa obra Für Alina expressa tão bem. Esse foi mais um Falando Todo Dia de Música. Eu sou Leandro Oliveira e a ideia do projeto é trazer todo dia um vídeo sobre música clássica, diversos temas, parte do repertório, para que você possa de casa aproveitar um pouco e seguir nesse imenso diálogo extraordinário sobre esse grande catálogo, desse grande gênero que é a música clássica. Se você puder curtir o vídeo, se você puder seguir o canal no YouTube, se você puder compartilhar o vídeo, isso tudo é sempre muito importante. Assim como, e sobretudo, se você puder apoiar a iniciativa colaborando financeiramente com o canal, isso vai ser, vai ser recebido com todas as festas possíveis. Na verdade, os colaboradores têm pequenas vantagens, ele vai receber ao final da semana uma comunicação com os vídeos que foram recebidos naquela semana, ele vai ter a partir do segundo mês de atividade o nome, caso ele queira o nome explícito como os agradecimentos para a produção do vídeo. E objetivamente, caso você possa colaborar com um pouco mais, você pode também participar do nosso canal trazendo suas sugestões e dúvidas,
ou até ganhar vídeos exclusivos, vídeos mensais exclusivos sobre um tema que eu acho que é sempre muito estimulante, que é a diferença entre gravações, quais são as grandes gravações e o que há de diferente entre uma e outra. Essas são de algum modo as vantagens para quem colabora, e eu reitero, toda colaboração é muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo Falando Todo Dia de Música.